Como a tecnologia militar pode transformar um avião comercial barulhento na maior ameaça secreta para os submarinos do planeta? Imagine um avião que não foi feito para combate, mas conseguiu voar por mais de meio século, detectando objetos invisíveis nas profundezas do oceano. Em plena Guerra Fria, a Marinha dos Estados Unidos precisava de uma aeronave capaz de cobrir milhares de quilômetros de oceano e caçar a frota soviética sem falhar. O resultado foi uma das plataformas mais duradouras da história da aviação. Mas, como uma aeronave baseada em um transporte de passageiros se tornou o maior pesadelo dos submarinistas? Por que ela carrega uma cauda gigante que parece um espeto? Onde estão escondidas as suas armas de destruição? Quando o radar falha, como ela enxerga através da água? O Lockheed P-3 Orion não é o que você pensa. Eu achei fascinante como um simples avião de passageiros se transformou em uma verdadeira lenda das operações militares. A adaptação do Lockheed Electra para o P-3 Orion é um grande exemplo de como a criatividade e a necessidade podem levar a inovações surpreendentes. A ideia de um avião que, depois de décadas de serviço, ainda é vital para a patrulha dos mares brasileiros me pegou de jeito. E essa história toda da cauda pontuda, que na verdade é uma solução engenhosa, mostra que, mesmo em um contexto militar, a engenharia pode ser cheia de surpresas. É um testemunho da resiliência e da engenhosidade humana em tempos de crise. Sério, a história dessas adaptações é de tirar o chapéu. Durante o auge da Guerra Fria, nos anos 50 e 60, a União Soviética expandia agressivamente sua frota de submarinos nucleares e diesel-elétricos. A Marinha dos Estados Unidos enfrentava uma ameaça silenciosa que podia se aproximar das suas costas e lançar mísseis balísticos em questão de minutos. Os aviões de patrulha antigos, como o Martin P-2V Neptune, já estavam ultrapassados. Eles eram barulhentos, tinham pouco espaço interno, autonomia limitada e não conseguiam carregar os novos e pesados eletrônicos de detecção que estavam sendo desenvolvidos. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você já teve a oportunidade de ver um P-3 Orion de perto ou acompanhar o trabalho da aviação de patrulha da Força Aérea Brasileira? Deixa aí embaixo. A Marinha Americana fez então um pedido com especificações que pareciam impossíveis para a época. A nova aeronave precisava voar por mais de 12 horas sem reabastecer, transportar mais de 9 toneladas de equipamentos e armas, manter uma velocidade de patrulha extremamente baixa perto do mar e, ao mesmo tempo, ser entregue em um prazo ridículo com um custo baixo. Sem pressão, né? No centro da solução do P-3, Orion, estava o Lockheed L-188 Electra, um avião comercial de passageiros a turbohélice. Os engenheiros da Lockheed perceberam que adaptar uma célula civil já testada economizaria anos de desenvolvimento e milhões de dólares. Isso significava retrabalhar completamente a fuselagem para acomodar uma baia interna de armas e 4 potentes motores turbohélice Allison T-56, que geravam quase 5.000 cavalos de potência cada. O resultado foi uma capacidade surpreendente de voar distâncias transoceânicas e permanecer sobre a área de patrulha por 10, 12 ou até 17 horas consecutivas em modo de economia de combustível, desligando 2 de seus 4 motores em voo. Sinceramente, o que mais me impressiona é a maneira como um projeto antigo ainda se mantém relevante. O P-3 Orion, com sua habilidade de operar por horas a fio e monitorar os mares, é um verdadeiro ícone da aviação. Eu nunca imaginei que um avião originalmente pensado para transporte civil pudesse se tornar uma ferramenta tão poderosa na Guerra Fria, caçando submarinos. É incrível também pensar em como as tecnologias de detecção evoluíram e, mesmo assim, o Orion encontrou seu nicho. A flexibilidade dele, ao ser empregado em diversas missões, como reconhecimento e vigilância, realmente mostra que,
quando se trata de inovação, as possibilidades são ilimitadas. Muita gente subestima a importância de um projeto bem feito, mas essa estrutura adaptada criou um grande problema. Voar em baixíssima altitude sobre o oceano salgado causava um nível de corrosão estrutural absurdo, com um percentual de desgaste nas asas e na junção da fuselagem que exigiu manutenções constantes e trocas completas de componentes ao longo das décadas. Segundo especialistas em manutenção naval, o ambiente marinho devorava o metal se não houvesse lavagens diárias da célula. Outro problema grave era a interferência magnética. O P-3 precisava usar um detector de anomalias magnéticas, chamado MED, para encontrar o metal dos submarinos submersos. Mas o próprio avião gerava tanto campo eletromagnético com seus motores e sistemas elétricos que o sensor ficava cego. A solução foi uma gambiarra genial de engenharia. Mover o sensor para o ponto mais distante possível do resto da aeronave, criando aquela cauda pontuda e alongada tão característica que faz o Orion parecer ter um espeto na traseira. Se a aeronave voasse muito perto da água com perturbações térmicas bruscas, o estresse estrutural resultante causaria fissuras graves nas asas. Até o desenvolvimento de ligas metálicas mais resistentes e programas de revitalização de asas, manter a frota voando era um desafio quase impossível. Na verdade, foi exatamente assim que várias forças aéreas, incluindo a brasileira e a portuguesa, precisaram investir milhões em programas de modernização para manter suas células operacionais por mais tempo. Um dos detalhes mais fascinantes do Orion está na sua capacidade de enxergar abaixo da superfície sem usar radares tradicionais. Além do espeto magnético na cauda, o P-3 carrega no seu porão traseiro dezenas de tubos de lançamento de sonoboias. Essas sonoboias são pequenos dispositivos cilíndricos lançados ao mar, que desdobram hidrofores na água e transmitem dados acústicos via rádio de volta para a tripulação. O truque simples, mas genial, é usar redes organizadas de sonoboias passivas, que apenas escutam o som dos motores dos submarinos inimigos sem revelar que estão lá. O Orion também conta com radares de abertura sintética capazes de detectar pequenos periscópios emergindo no mar revolto e sistemas de detecção de vapores de exaustão de motores diesel. Fiquei impressionado ao saber que o P-3 Orion, apesar de seu design antigo, se destacou em várias operações ao longo dos anos. A transição de um patamar de caça a submarinos para uma plataforma de reconhecimento é algo que mostra a versatilidade da aviação militar. A ideia de que, mesmo com a evolução dos jatos, o antigo turbohélice ainda tem seu valor é algo que raramente vemos. Essa conexão com a história da guerra e a adaptação às necessidades contemporâneas me faz pensar em como a tecnologia pode, de fato, superar o tempo. Além disso, o papel vital que o P-3 tem desempenhado na proteção da costa brasileira é uma prova de que nem tudo que é antigo deve ser descartado. Isso é pura sabedoria. Ironicamente, embora o P-3 Orion tenha sido projetado exclusivamente para caçar submarinos nucleares soviéticos no meio do Atlântico e do Pacífico, essa capacidade central quase nunca foi usada em combate real de grande escala. Em vez de afundar submarinos em uma terceira guerra mundial, o Orion acabou se tornando uma das plataformas mais eficientes de reconhecimento overland, monitorando movimentos de tropas no solo na Guerra do Vietnã, no Iraque e no Afeganistão. É exatamente por isso que um avião de caça antissubmarino acabou voando alto sobre desertos secos, usando seus sensores ópticos e eletrônicos para guiar forças especiais em terra. Pode parecer uma ironia gigantesca, até você perceber que sua flexibilidade de carga e autonomia o tornavam o avião de vigilância perfeito para qualquer cenário. Ao longo de sua vida operacional, o P-3 Orion foi adotado por mais de 20 países, desde a Marinha dos Estados Unidos
até forças da Alemanha, Japão, Austrália, Canadá, Noruega, Portugal e Brasil. Na Força Aérea Brasileira, os P-3AN Orion, operados pelo 1º Esquadrão do 7º Grupo de Aviação em Salvador, desempenham um papel vital na proteção da região do pré-sal e na vigilância da nossa extensa costa. Com mais de 750 exemplares produzidos, a aeronave participou do bloqueio naval a Cuba em 1962, de operações anti-pirataria no Oceano Índico e de missões de busca e salvamento em alto mar. Após mais de 60 anos de serviço contínuo, as marinhas do mundo estão gradualmente aposentando o velho turbohélice e o substituindo por aeronaves a jato como o Boeing PEIP-8 Poseidon, derivado do Boeing 737. O Lockheed P-3 Orion começou como uma adaptação improvável de um avião de passageiro civil para cumprir uma missão militar quase impossível. Ele superou todas as expectativas de durabilidade, transformando um design comercial em uma lenda da guerra anti-submarino. Você pensaria que um avião projetado nos anos 50 estaria ultrapassado há muito tempo, certo? Mas não é o que você pensa. A combinação de engenharia inteligente, versatilidade e atualizações constantes provou que o valor de uma aeronave de patrulha não está na sua velocidade, mas na sua capacidade de permanecer vigilante onde ninguém mais consegue olhar. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu like se você não sabia o motivo daquela cauda pontuda do P-3 Orion. Se inscreve no canal para mais histórias sobre aviação militar. E comenta aí embaixo, qual outra aeronave clássica da Força Aérea Brasileira você gostaria de ver por aqui? Até a próxima!